Existem 4 tipos de espírito. Primeiro, o Espírito de Deus. Depois, o espírito do homem. Depois, os espíritos ministradores, que são os anjos, que hão de cooperar para aqueles que vão herdar a salvação. E por último, os espíritos enganadores, que são os demônios. Quando o homem morre, o espírito vai para Deus que o deu. Não fica vagando por aí, nem para assustar ninguém, nem para fazer coisa alguma. Pastor, então quem são esses espíritos que se manifestam por aí? São os espíritos enganadores. São os anjos caídos, são os demônios. E eles são capazes de enganar até mesmo os próprios escolhidos de Deus. Veja só você, os próprios escolhidos de Deus. E não é maravilha? Porque Satanás se transfigura até num anjo de luz. E ele engana mesmo. E não é maravilha, pois muitas vezes um pai cristão, uma mãe cristã, coloca dentro da sua casa uma abominação, não faz a mínima ideia que seja, porque não está acompanhando. O que importa é deixar o seu filho entretido, o que importa é deixar o seu filho quieto um pouquinho, o que importa é deixar o seu filho calmo. É o que interessa, é o que importa para o pai. Deixa ele um pouco quieto lá, deixa ele vendo aquilo lá, não tem problema. Mas a influência que aquilo está trazendo para aquela casa vai trazer uma maldição. Vai trazer algo muito ruim. Vai trazer. Veja, existe o desenho de um personagem chamado Bob Esponja. Nós não estamos aqui para julgar ninguém, nem a escolha que ninguém faz. Mas o personagem Patrick, ele desce de paraquedas até um lugar onde tem um palco. E quando a câmera foca ele por trás, tem um caniço nas nádegas do Patrick com uma bandeirola, preso nas nádegas daquele personagem. Quando ele cai em cima do palco, uma explosão acontece. E de repente, muda a cena, mas de fundo, o próprio Patrick diz: vocês viram o meu bumbum? Um pouco depois, no desenho, aparece esse mesmo personagem, Patrick, com uma meia, daquelas que as prostitutas usam, uma bota de mulher, e andando de uma maneira estranha, esquisita, para desamarrar o seu amigo Bob Esponja, que está vestido com uma roupa cor-de-rosa e com uma guitarra que tem um G desenhado. Julgue, analise, pense. O Plâncton, que é o vilão dessa história, ele procura uma maneira de invadir o restaurante ali do seu siriqueijo, que é um outro personagem. Então, na sua gaveta, ele procura o plano, e ele já usou todos os planos que ele tem para poder pegar a fórmula, e não deu certo. Então, o computador dele diz para ele: o plano Z, o plano Z. E quando ele abre a gaveta e diz: qual o plano Z? O plano Z. Ele abre, aí ele diz: nossa, que plano diabólico. Tem até cheirinho de limão. Como se as coisas do diabo fossem agradáveis. E quando ele sai dali, do seu QG, ele diz: esse plano é do diabo. Julgue, analise, pense. Existe um outro desenho chamado Hércules, aonde o personagem, um dos personagens principais, se chama Hades. E Hades quer dizer lugar dos mortos, o inferno. É o próprio Satanás esse personagem, que segundo a mitologia grega era o deus dos mortos. Ele está ali
num abismo, num inferno, num rio de almas perdidas que tentam subir no seu barco, e ele joga fogo e tortura essas almas. E de repente ele chama 2 dos seus demônios, um se chama Pânico e o outro Agonia. Ele sobe uma escada e vão até 3 mulheres chamadas 3 parcas, ou as 3 fatalidades. Elas têm na sua mão um fio de cabelo. Elas decidem quando a pessoa vai morrer ou não. E elas cortam aquele fio de cabelo, e quando elas cortam se ouve um grito, e uma alma de uma mulher desce e entra naquele buraco daquele abismo, e aparece uma placa: mais de 5 bilhões de servidos. E quando aquela alma cai naquele abismo, elas dizem: mais um, com alegria. Nesse mesmo desenho, o personagem principal, Hades, ele diz para os seus 2 demônios que ele encarregou de acabarem com a vida do Hércules. Ele diz assim: eu estou prestes a reorganizar o universo, e o único idiota que é capaz de me destruir anda perambulando por aí. E quando ele diz isso, é num frame, numa questão de segundos. Você não percebe quando você assiste. Você não percebe. Mas ele fica com raiva, tem um acesso de raiva, e sobe um fogo do corpo dele. E nesse fogo que sai do corpo dele, está a palavra Jesus. Para qualquer um ver. Ele está dizendo: o único idiota capaz de me deter anda perambulando por aí. Ele tem esse acesso de raiva, e no fogo aparece a palavra Jesus. Mas com todo respeito, Jesus não é um idiota. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E com todo respeito, ele não anda perambulando por aí. Ele está em todos os lugares porque ele é Deus. Inclusive ele está aqui agora nesse lugar falando com você, para você abrir os seus olhos e tomar cuidado com aquilo que você coloca dentro da tua casa. Esse mesmo desenho, Hércules está descendo uma escadaria ao lado de um demônio. E esse demônio, ele está segurando na mão de Hércules, quando aparece uma espécie de pregador do fim do mundo, e que diz: o fim está chegando, o fim está chegando. E ele está seminu, vestido com uma espécie de coluna grega. Mas quando você olha bem, aquela coluna grega parece uma lata de lixo. E aquele pregador diz: o fim está chegando, o fim está chegando. Ele puxa a mão de Hércules, que começa a se aproximar dele, e diz assim: tá bom. Aí ele diz para o Hércules: não olhem para eles, eles são loucos. Esses pregadores são loucos, eles não sabem o que estão falando. E o seu filho está com uma esponja absorvendo essas coisas. Os pregadores são loucos, isso não presta. E nesse desenho, você pode analisar e pode ver. Está ali. Porque aquele demônio diz: não olhe para os olhos dele, olhe para os degraus. Como se era para ele prestar atenção de se estivesse pisando. E aí, analisando eu esse desenho, tem um zoom nos degraus, porque eu falei: espera aí, o Espírito Santo me despertou, olhe para os degraus. Por que olhe para os degraus? E olhando para os degraus, você vê algumas frases escritas nos degraus, que só dá para ver se você pausar, colocar zoom e olhar com atenção. Uma delas é: the end is coming, que quer dizer, o fim está chegando. Quer dizer, o pregador diz isso, ele diz: não olhe para ele, olhe para os degraus, eles são loucos. Mas depois você vê no degrau escrito: o fim está chegando, confirmando a mensagem. Depois na parede está escrito: a verdade não está fora daqui. E no outro degrau está escrito: eu acredito.
Quer dizer que é loucura acreditar no pregador. Mas bom é acreditar na verdade que está sendo colocada nos desenhos. Julgue. Eu não estou criticando. Eu quero que você julgue. E muitos dos filhos não querem saber de nada mais, além de ficar na frente da televisão, da internet, do computador e dos videogames. Pode ter certeza. Você deixa o seu filho na frente do computador. Você não precisa pedir para ele ficar lá. Ele fica o tempo que for. E ele não sai. Você pode pedir para ele ficar na frente da televisão, que ele não vai sair de lá. Não precisa nem pedir. Ele vai ficar jogando videogame o tempo que for. E não vai reclamar. Mas você está ouvindo aqui a palavra, está vendo o seminário. Hoje nós estamos com diversos brinquedos e atrações para as crianças aí atrás. É dia das crianças. E mesmo assim você já viu 2 ou 3 vezes crianças que não conseguem ficar lá e toda hora vêm para cá para frente falar com os pais. Porque é difícil ficar na escolinha infantil. É difícil a criança querer ficar dentro da escolinha infantil. É difícil a criança querer saber da palavra de Deus. A palavra de Deus se tornou chata para a criança. Escolinha infantil se tornou chato para a criança. Ela não aguenta essas coisas da Bíblia. Ela não aguenta mais. Porque falta o pai acompanhar, ensinar, dar o material adequado para o seu filho. Pai, abra o teu olho. Às vezes dentro da sua casa, o seu filho está sendo destruído. Será que a TV constrói ou destrói? Será que a internet constrói ou destrói? O videogame constrói ou destrói? Depende do acompanhamento dos pais e de qual tipo de jogo ele está jogando, de qual tipo de desenho ele está vendo, qual tipo de atividade ele está exercendo. Porque eu mostrei para você na palavra e é sério. Ensina o caminho que o teu filho deve andar. E quando ele crescer, ele não vai se desviar dele. Num outro desenho, chamado Dragon Ball Z, o título do desenho é: o que você vai fazer, Mr. Satan? Porque um dos personagens do desenho é o próprio Satanás. E Satanás entra para lutar com um menino, com uma criança. E quando ele vai entrar para lutar com aquele menino, com aquela criança, um outro demônio que está com ele diz assim: você vai lutar mesmo com essa criança? A palavra diz: jovens, eu vos escolhi porque sois fortes e já vencestes o maligno. Aí este personagem, Mr. Satan, diz assim: eu vou, mas terei que usar todo o meu poder contra ele. E quando ele entra na arena, uma multidão de pessoas começam a gritar: Satã, 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 fazendo menção ao nome de Satanás e torcendo por ele. E de repente pessoas saem da multidão, se levantam e fazem assim: Satã. Aí outros se levantam e diz: Satã. Outros se levantam e diz: Satã. Amados, a nossa intenção aqui não é ficar repetindo o nome de Satanás, não. Porque Satanás está debaixo dos nossos pés e é o sangue de Jesus que tem poder. Foi para isso que Jesus se manifestou, para